Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Lohane, eu sou advogada aqui na Ingrácio Simões Advocacia e esse é o nosso segundo vídeo do nosso mês Aposentadoria Sem Mistério. Caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, em que nós conversamos sobre os benefícios mais procurados do regime geral de previdência, o link vai estar aqui embaixo na descrição para você assistir. O vídeo de hoje é sobre o regime próprio da Previdência. O RPPS significa Regime Próprio da Previdência Social, e ele é o sistema de previdência específico para cada ente federativo e assegura, no mínimo, os benefícios de aposentadoria e pensão por morte aos seus segurados, ou seja, dos servidores titulares de um cargo efetivo e de seus beneficiários. Segurados inscritos de forma automática ou compulsoriamente, todos os detentores de cargo de provimento efetivo do município ou do estado, os servidores já aposentados em cargo efetivo e seus dependentes. São dependentes o cônjuge ou companheiro, companheira, os filhos que não sejam emancipados e menores de 18 anos ou inválidos. Entre os benefícios do regime próprio, nós temos uma infinidade, como aposentadoria voluntária, aposentadoria compulsória, aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, aposentadoria ao servidor com deficiência, a pensão por morte, aposentadoria por agentes nocivos, entre muitos outros. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os benefícios mais procurados, que são os de aposentadoria, com as regras de transição da reforma, a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. O primeiro benefício que a gente vai conversar é o benefício de aposentadoria. A aposentadoria tem uma regra permanente agora com a reforma, a qual, para a aposentadoria no geral, é necessário completar 62 anos no caso das mulheres e 65 anos no caso dos homens. E, junto com isso, acumular 25 anos de tempo de contribuição, 10 anos no serviço público e mais 5 anos dentro do mesmo cargo. A forma do cálculo do benefício se dá com a 60% da média aritmética de todos os salários de contribuição, acrescidos de 2% para cada ano que exceda a 20 anos no caso de tempo de contribuição. Então, a cada 20 anos que se contribui, aumenta 2% em cima dessa média de 60%. Porém, no caso dos professores do regime próprio, as regras são um pouquinho diferentes. Nesse caso, é necessário completar a idade de 57 anos para as mulheres e 60 anos no caso dos homens, e acumular 25 anos de exercício do magistério, cumulado com 10 anos de serviço público e 5 anos dentro do mesmo cargo. A forma de recálculo é a mesma, 60% da média aritmética, com mais 2% para cada ano que exceda a 20 anos de tempo de contribuição. Com a reforma da Previdência, muitas pessoas acabaram perdendo, o tempo que se aposentariam, antes da reforma. E para isso foi criadas as regras de transição do mesmo modo do regime geral. A primeira regra de transição é a regra do pedágio, para quem faltava pouco para se aposentar até a promulgação da reforma, que é no caso do pedágio. Nesse caso, é necessário atingir a idade de 57 anos para as mulheres e somar 30 anos de tempo de contribuição. Já no caso dos homens, é necessário conseguir 60 anos com 35 anos de tempo de contribuição. Ainda com tudo isso, nos dois casos, é necessário acumular 20 anos de serviço público e 5 anos dentro do mesmo cargo. O pedágio é de 100% do tempo que faltaria para completar os requisitos para aposentadoria na data da promulgação da reforma, o que faltaria para fechar os 30 e 35 anos. Vamos de exemplo para a gente clarear um pouquinho a cabeça? Vamos supor que um servidor, o senhor Silvio, conta com 62 anos e tinha um tempo total de 34 anos e 4 meses para fechar a aposentadoria na data da promulgação da reforma. Nesse caso, o senhor Silvio terá que cumprir 35 anos e 8 meses de contribuição para se aposentar. Então, cumprir o tempo que faltava. No caso dos professores, nós também temos uma regra de transição.
Nesse caso, para as mulheres é necessário completar 52 anos de idade e 5 anos no mesmo cargo, com 25 anos de exercício do magistério. No caso dos homens, é necessário completar 55 anos de idade e somar 30 anos de efetivo exercício do magistério. Ainda, nesses casos, é preciso comprovar 20 anos de serviço público e 5 anos no mesmo cargo. O pedágio é de 100% do que faltava na data da reforma para atingir o tempo de contribuição. Vamos colocar um exemplo de novo que fica mais fácil de entender. Vamos supor que uma professora, a Márcia, conta com 52 anos de idade hoje. E ela tem mais de 5 anos no mesmo cargo, 9 anos de tempo averbado e 19 anos e 2 meses de tempo de contribuição de serviço público, faltando apenas 10 meses para completar 20 anos de serviço público efetivo. Mas ela já fechou esses 25 anos de tempo de contribuição. Nesse caso, ela precisa apenas se aposentar depois que completar os 20 anos, ou seja, contribuindo mais 10 meses. Temos mais uma regra de transição. Ela se chama a por pontos e funciona parecido com a aposentadoria progressiva que a gente conversou no vídeo anterior. Nesse caso, é necessário atingir a idade de 56 anos para as mulheres e 61 anos para os homens, cumulando com 30 anos de tempo de contribuição para as mulheres e 35 anos de tempo de contribuição para os homens. Ainda com a idade e o tempo de contribuição, é necessário ter 20 anos de serviço público efetivo, 5 anos dentro do mesmo cargo. Os pontos são os somatórios de todo o tempo de contribuição junto com a idade, do mesmo modo da aposentadoria progressiva. São necessários 87 pontos no caso das mulheres e 97 pontos no caso dos homens. Lembrando que aumenta-se 1 ponto por ano a partir de 2020, até a gente chegar a um limite de 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. Desse modo, em 2021, vai aumentando sucessivamente 1 ponto, ou seja, em 2021, 88 pontos para as mulheres e 98 para os homens, 2021, 99, até atingir o limite de 100 pontos e 105 para os homens. Vamos pegar um exemplo para desenrolar um pouquinho do nó que deu na cabeça. Vamos supor que o servidor Edson, de 34 anos, de 12 anos de tempo de contribuição, quando entrou em vigor a reforma. Nesse caso, ele vai se aposentar em 2019, né? Se aposentaria em 2019, que é quando completará 64 anos e somará 105 pontos. Viram que ao mesmo tempo de contribuição e idade atingidos, a gente precisa ainda atingir esses pontos? Nesse caso, o valor do benefício é 60% da média salarial, com um aumento de 2% até atingir um limite de 100. Lembrando que esse aumento de 2% é a cada 20 anos de tempo de contribuição. Ainda, no caso dos professores do regime próprio, existe essa regra de transição por pontos e ela tem as suas diferenças. Nesse caso, a idade é de 51 anos para as mulheres e 56 anos de idade para os homens, aumentando 1 ano a partir de 2021. Para as mulheres é necessário somar 25 anos de período de magistério e 30 anos de tempo de magistério para os homens, cumulando tudo isso com 20 anos de efetivo serviço público e 5 anos dentro do mesmo cargo. Somando a idade com o tempo, deverá ser atingido uma somatória diferente de pontos dos servidores em geral. No caso dos professores, são 82 pontos para as mulheres e 92 pontos para os homens, sempre aumentando 1 ponto até atingir o limite de 92 pontos para as mulheres e 100 pontos para os homens. Vamos pegar um exemplo de novo. Vamos supor que a professora Eliane tenha 56 anos, somando 28 anos de tempo de contribuição na data da promulgação da reforma. Nesse caso, ela deve esperar mais 3 anos para quando ela fechar 59 anos de idade e 31 anos de tempo de contribuição, somando assim 90 pontos, que se daria em 2023. Tem regra diferenciada no caso dos policiais, agentes penitenciários e educadores sociais.
A regra geral consiste em atingir 55 anos de idade para homens e mulheres, somando com 25 anos de tempo de contribuição para as mulheres e 30 para os homens, e uma comprovação de tempo em atividade estritamente policial de 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. A regra de transição é da seguinte forma: 52 anos para as mulheres, 53 anos para os homens, somando com 25 anos de tempo de contribuição para as mulheres e 30 para os homens, com a comprovação de atividade estritamente policial em 15 anos para as mulheres, 20 anos para os homens. O pedágio, nesse caso, será de 50% do tempo que faltava para completar o tempo de contribuição na promulgação da reforma. Vamos supor o seguinte, com um exemplo que facilita todo mundo de entender. Vamos supor que o policial Pedro contava com 53 anos de idade e 29 anos de tempo de contribuição na promulgação da reforma. Nesse caso, ele terá que cumprir esse um ano que faltava e mais 6 meses de pedágio para conseguir se aposentar. Ou seja, 50% do tempo que faltava. Um ano mais 6 meses, que é a metade do tempo que faltava. Ainda, dentro do regime próprio, nós temos a aposentadoria especial. A aposentadoria especial é aquela devida aos trabalhadores que tiveram, durante a sua atividade de trabalho, a exposição a agentes nocivos à saúde, que é comprovada por meio de laudos técnicos emitidos pela empresa, pela associação a qual prestou o serviço. Entre as profissões que têm a possibilidade da aposentadoria especial, nós temos mecânicos, eletricistas, médicos, enfermeiros, enfim, uma infinidade de profissões que tenham essa exposição a agentes nocivos à saúde. Nesse caso, deve-se comprovar 20 anos de exercício do serviço público com 5 anos dentro do mesmo cargo e somar idade e tempo de contribuição da seguinte forma: existe a diferença de tempo para cada tipo de atividade e a cada agente nocivo a qual a pessoa é exposta. São 15 anos de tempo de contribuição com 66 pontos para os trabalhadores de minas subterrâneas, 20 anos, ou 76 pontos, para os trabalhadores de mineração de minas terrestres e em exposição a amianto, e 25 anos de tempo de contribuição acumulada com 86 pontos nos demais agentes nocivos a qual a pessoa possa ser exposta durante a atividade. Bom, lembrando que nesse caso, a gente também tem um acréscimo de 1 ponto por ano até atingir o limite de 81 pontos para quem precisa de 15 anos, 91 pontos para quem precisa de 20 anos e de 96 pontos para quem precisa comprovar os 25 anos. Tudo varia conforme a atividade exercida pelo segurado. Nesse caso, é necessário avaliar todas as condições de trabalho para verificar qual é o benefício mais vantajoso para cada pessoa. Vamos lá, vamos supor que o servidor Leonardo, que é médico pelo regime próprio, complete 58 anos em 2021, fechando 36 anos de tempo de contribuição, já com 20 anos de tempo no cargo público e 5 anos dentro do mesmo cargo. Nesse caso, ele somaria 94 pontos, devendo se aposentar somente em 2022, quando completar os 96 pontos necessários para a aposentadoria especial, somando o tempo de contribuição com a idade. Ainda dentro da aposentadoria, no regime próprio, nós temos a aposentadoria compulsória, a qual se trata de uma imposição legal que obriga o trabalhador a se afastar do cargo que ele ocupa por questão da idade. Nesse caso, é necessário possuir 75 anos de idade para homens e mulheres e fechar o tempo necessário de contribuição, que no caso, 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. O cálculo desse benefício é do mesmo modo que a aposentadoria: 60% da média de todo o período contribuído, somado a um acréscimo de 2% para cada ano que exceder a 20 anos de tempo de contribuição. Ainda, do mesmo jeito da aposentadoria por invalidez
No regime geral, a gente tem a aposentadoria por invalidez no regime próprio, que a gente conversou, e ela é paga aos servidores que se restem incapacitados permanentemente para as atividades do trabalho sem possibilidade de readaptação ou recolocação em algum outro cargo. O cargo desse benefício é a média de 60% de todo o período contribuído, com acréscimo de 2% para cada ano que exceda 20 anos de tempo de contribuição. Todavia, nos casos de acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, a média será de 100% das contribuições. Outro benefício do regime geral, que também temos no regime próprio, é a pensão por morte. Do mesmo jeitinho do regime geral, ela é paga para os dependentes do segurado falecido que pode ou não estar aposentado no momento do óbito. Os beneficiários preferenciais são os cônjuges ou conviventes, os filhos menores de 21 anos não emancipados ou de qualquer idade se forem inválidos, com deficiência grave intelectual ou mental, enteados menores tutelados e credor de alimentos, que são as pessoas que recebem a pensão alimentícia. Os não preferenciais são os pais, o irmão menor de 21 anos que não é emancipado ou inválido, ou de qualquer idade se eles tiverem alguma doença, deficiência que seja grave e intelectual ou mental. Lembrando que, para a concessão de um dos membros, exclui o outro. O cálculo é o mesmo do regime geral: 50% da cota familiar mais 10% por dependente, sobre o valor da aposentadoria ou o valor que o segurado falecido receberia como aposentadoria. O benefício pode ser cessado, extinto, de uma das seguintes maneiras. A primeira é pela morte de quem está recebendo o benefício ou adimplemento da idade para os menores de 21 anos. A cessação da invalidez ou afastamento da deficiência e levantamento da interdição, no caso de quem seja interditado. Ainda também pode ser cessado no regime próprio com casamento ou união estável e também com a renúncia do benefício pelo próprio segurado. Ainda, para cônjuges, companheiros ou credor de pensão alimentícia, a extinção pode também se dar por cessação da invalidez, pode cessar em 4 meses se não houver 18 contribuições do segurado ou menos de 2 anos de tempo de união, e nos casos de existir mais de 12 contribuições e mais de 2 anos de união entre companheiro e cônjuge, a pensão ela pode cessar em 3 anos, tendo o beneficiário menor de 21 anos, em 6 anos, se o beneficiário tem entre 21 e 26 anos de idade, em 10 anos, se 27 a 29 anos de idade, em 15 anos, se o beneficiário tem de 30 a 40 anos de idade, em 20 anos, se tem de 41 a 43 anos de idade, e ela é paga de forma vitalícia caso o beneficiário tenha 44 ou mais anos de idade. Desse modo, uma viúva que possuía 40 anos no momento da morte de seu marido receberá o benefício por apenas 15 anos. Vamos supor com um exemplo, tá? Vamos supor que a viúva, a senhora Janete, tem 55 anos e é casada apenas há 1 ano quando seu marido foi a óbito. Nesse caso, ela receberia a pensão apenas por 4 meses, mesmo que tenha mais de 44 anos, uma vez que não cumpriu os 2 anos de tempo de união com o segurado falecido. Caso ela tenha os 44 anos e tenha mais de 2 anos de união, aí ela recebe a pensão de forma vitalícia. Bom, pessoal, sobre os benefícios mais procurados do regime próprio, são esses que a gente conversou. E caso vocês tenham dúvidas, por favor, deixem aqui nos comentários, que no final do mês a gente vai fazer uma live respondendo todas as perguntas de vocês e tirando todas as dúvidas. Continuem acompanhando o nosso mês de aposentadoria sem mistério, porque a gente tem ainda muita coisa legal para conversar. A Ingrácio Simões agradece a sua visualização e desejamos a todos um excelente dia.